Tiago, capítulo de número 4, do verso 1 ao verso de número 10. Eu tenho uma palavra que pode definir o destino da sua vida. Essa palavra pode definir o destino de um casamento, o destino de uma empresa, o destino de uma nação. E eu quero ler esse texto com você, Tiago capítulo 4, a partir do verso número 1, diz assim a palavra do Senhor. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Que o Senhor nos revele a sua palavra, amém? Eu preciso te fazer algumas perguntas introdutórias. E a primeira é: quando foi a última vez que você reconheceu sinceramente que estava errada, sem sentir necessidade de se justificar? Uma segunda pergunta: você consegue receber uma correção com humildade ou sempre encontra uma maneira de comprovar, de provar que estava certo? Uma terceira pergunta: existe alguma área ou relacionamento da sua vida em que você sabe exatamente o que Deus quer, mas mesmo assim continua insistindo em fazer do seu jeito? Mas uma última pergunta: você já percebeu que alguns dos maiores conflitos que vive hoje talvez não tenham começado na atitude de outras pessoas, do lado de fora, mas tenha começado nas motivações escondidas dentro do seu próprio coração? Meus irmãos, algumas perguntas que eu e você precisamos responder, porque nessa que provavelmente é uma das primeiras cartas do Novo Testamento, Tiago foi muito direto, muito específico, quando escreveu a cristãos judeus dispersos pela perseguição, que viviam momentos complicados. Eles conheciam as Escrituras, criam em Cristo, enfrentavam pressões muito fortes, principalmente do lado de fora, mas ao mesmo tempo estavam vivendo uma espécie de contradição. Do que é que eu estou falando? Enquanto eles confessavam a mesma fé, não conseguiam viver em paz uns com os outros. A igreja e as famílias estavam cheias de conflitos que não terminavam, discussões, competições, invejas, interesses pessoais, até mesmo orações que não encontravam resposta. Sabe quando eu oro, mas Deus não atende, Deus não intervém, Deus não se manifesta, e as pessoas ficam dizendo que se Deus não fez, é porque não é a vontade dEle, mas muitas vezes não é esse o motivo, existe algo mais profundo. Inclusive, eles também viviam relacionamentos adoecidos,
além das perseguições externas, que era uma realidade, eles também viviam dificuldades internas. Então Tiago, nesse capítulo 4, que é parte de uma carta sobre maturidade cristã, vai dizer que o problema daquela igreja não era falta de conhecimento, não era falta de informação, mas era falta de transformação. Eles conheciam a verdade, eles conheciam a palavra, mas os seus corações permaneciam governados por desejos desordenados. O ego, o orgulho, falavam mais alto do que o fruto do Espírito. Falavam mais alto do que a vontade de Deus. Era sobre aquilo que eles queriam e não sobre aquilo que Deus queria. Então Tiago começou a corrigir essa igreja, sinalizando que por trás de muitos conflitos, por trás de muitas frustrações, por trás até mesmo de orações que não eram respondidas, existia um inimigo silencioso. Um inimigo muito difícil de ser identificado. Um inimigo capaz de contaminar todas as áreas da nossa vida. Um inimigo que na verdade é um pecado. Um pecado que raramente aparece dizendo o seu nome. Um pecado que se esconde atrás da necessidade de ter razão, de ter controle, de controlar tudo, de ser reconhecido, de ser validado, de nunca admitir erros e de entender que eu tenho que viver sempre do jeito que eu quero. Sabe qual é o nome desse pecado? Orgulho. E eu preciso dizer uma coisa para você. Talvez nenhum outro pecado tenha um potencial tão grande de destruir a nossa vida, de afastar o nosso coração da vontade de Deus, quanto o orgulho. Esse é o maior inimigo do nosso coração. E meus irmãos, nós vivemos dias em que sempre encontramos uma explicação para os conflitos da nossa vida. Eu estou passando por isso por causa da criação, eu estou passando por isso por causa da economia do país, eu estou passando por isso por causa do governo que está aí, eu estou passando por isso porque o meu cônjuge é desse jeito, porque o meu filho é desse jeito, porque o meu pai e a minha mãe são desse jeito, eu estou passando por isso porque o meu líder é desse jeito, porque o meu chefe é desse jeito, porque a minha equipe é desse jeito, porque o meu liderado é desse jeito, porque essa situação está dessa forma, é por isso, é por causa do diabo, é por causa do governo, é por causa do casamento. Sempre existe alguém ou alguma circunstância responsável pelo que estamos vivendo. Só tem um problema que não aparece nessa lista dos nossos culpados. Sabe qual é? Nós mesmos. É o único problema. E ao mesmo tempo que eu falo isso, nós estamos numa geração que está acostumada a identificar pecados. Nós temos muita clareza sobre quando pecamos por uma ansiedade excessiva, por um medo dominador, pela impureza, pela falta de santidade, pela desobediência a Deus. Nós temos muita clareza sobre isso. Se eu perguntasse aqui hoje quem aqui luta contra a ansiedade, muitas mãos seriam levantadas. Quem luta contra o medo, quem luta contra as tentações da carne, quem luta, muitos levantariam. Mas se eu perguntasse aqui, quem aqui luta contra o orgulho? Irmãos, provavelmente nenhuma mão seria levantada. Eu não me lembro de outro caso que não seja o único no meu ministério em que alguém entrou no meu gabinete e disse: pastor, me ajuda porque eu tenho problema com orgulho. E foi depois de eu pregar sobre orgulho. Porque antes nunca tinha acontecido. Eu não me lembro de alguém chegando no gabinete, numa crise no casamento, e disse: o problema do meu casamento sou eu mesmo, é o meu orgulho. Porque eu quero que as coisas sejam do meu jeito. E como não é, ou se torna, ou eu vou embora. Ou eu faço do meu casamento um inferno. Ou eu faço dessa empresa um inferno. Ou eu faço dessa célula um inferno. Ou eu faço dessa igreja um inferno. Sabe por quê? Porque se não for do meu jeito, eu não quero. Meus amados irmãos, e quando eu falo que poucas mãos seriam levantadas, não é porque existam poucas pessoas orgulhosas, mas porque uma das maiores características do orgulho é que ele convence quem o possui de que o problema sempre está no outro. É por isso que é normal numa palavra como essa, sobre orgulho, a gente pensar assim: fulano tinha que estar aqui, né? Ou então dizer assim: ainda bem que ele está aqui do meu lado, porque ele tinha que ouvir isso, esse miserável. É agora que Deus pega ele.
Pode te falar uma coisa? Talvez Deus pegue ele, mas eu quero dizer que Deus vai te pegar hoje aqui também, irmão. A verdade é essa. Porque se somos nós que estamos aqui, somos nós que temos que ouvir. Uma das características do orgulhoso é que ele sempre acha que o outro é o orgulhoso, mas ele mesmo não é. Essa é a verdade. E é por isso que nós temos que prestar atenção nisso. Porque o orgulhoso nunca se vê como orgulhoso. Ele se vê como alguém que apenas está certo. Como alguém que sempre é injustiçado. Como alguém que simplesmente tem padrões mais elevados. E é por isso que eu ajo assim. Como alguém que não aceita a mediocridade, como alguém que não tolera o desrespeito. O que eu quero dizer é que quanto mais sofisticado é o orgulho, mais elegante é o disfarce. E nós somos bons para disfarçar. E pior, irmãos, o orgulho não é apenas um pecado, mas ele é o principal pecado que abre o caminho para muitos outros pecados, que arrebentam a nossa comunhão com Deus, que prejudicam os nossos relacionamentos, que arrebentam a nossa vida. Então Tiago, ao invés de dizer assim, olha meus irmãos, a perseguição está pesada, coitadinho de vocês estão sofrendo mesmo, olha minha irmã, isso você está passando no casamento, meu Deus, mas teu marido é complicado mesmo, sabe, isso você está passando na tua empresa, meu Deus, ele vai dizer, eu sei que você tem problema do lado de fora, mas eu quero tratar o problema do lado de dentro. É exatamente isso que Tiago faz. E ele nos ensina alguns princípios. Eu vou compartilhar apenas alguns e nós vamos orar. E esse maldito desse comportamento orgulhoso vai embora em nome de Jesus da minha vida, da sua vida, irmãos. Essa palavra aqui pode mudar a história de nações, irmãos. Pode mudar a história do teu casamento. Pode mudar a história do teu ministério. Quantos creem aqui em nome de Jesus? Por isso eu quero ensinar uns princípios. Primeiro, toda guerra exterior começa em uma guerra interior. Olha o que diz o verso 1 a 3. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Eu acho interessante que Tiago começa essa confrontação fazendo uma pergunta. E a pergunta dele é, vem cá, de onde que vêm as guerras, as contendas e os conflitos entre vocês? Eu imagino que quando aqueles cristãos judeus escutaram essa pergunta, eles pensaram assim, ué Tiago, você não está vendo a perseguição que nós estamos enfrentando não? Você não está vendo o que está acontecendo na nossa nação? A gente nem mora mais na nossa nação, agora a gente teve que fugir, a coisa está feia. Você não está vendo o que meu marido fez, não? Você não está vendo o que minha esposa não fez, não? Você não está vendo o que meu filho falou, não? Você não está vendo o que meu chefe decidiu, não? Você não está vendo o que meu líder conduziu como solução para isso, não? Você não está vendo, não, Tiago? Ah, irmãos, talvez essa pergunta que ele fez precise ser feita a mim e você nessa manhã. De onde vêm os conflitos que você está passando? De onde vêm as guerras que não terminam? As crises que nunca terminam? E de repente a nossa resposta seria, o senhor está vendo o que está acontecendo, né, pastor? Você está vendo o que está acontecendo lá em casa? Está vendo o que está acontecendo na minha empresa? Você viu o que aquele irmão da igreja falou para mim? Viu o que ele fez? Viu como que ele agiu? Você está vendo o que está acontecendo? Você está vendo o que eu estou passando no meu ministério, na minha saúde? Irmãos, talvez essa fosse a nossa resposta. Mas Tiago pergunta e responde com outra pergunta. Com outra pergunta. Ele não pergunta quem começou a discussão, ele não pergunta quem estava certo, ele não pergunta quem ofendeu primeiro, ele não pergunta quem provocou o conflito, porque geralmente nós sempre queremos apontar o culpado, mas Tiago queria tratar a origem. Ele queria tratar a origem. Então ele trata a origem fazendo uma pergunta. Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Será que o problema disso tudo não é que a nossa maior paixão é a nossa própria vontade? A nossa maior paixão é a nossa forma de entender as coisas. A nossa própria paixão é a nossa preferência. É o nosso comportamento, é o nosso perfil, é o nosso temperamento, é o nosso plano, é o nosso sonho, é a nossa forma de entender o mundo, é aquilo que nós planejamos. Será que não vem daí? Será que
Essa guerra encontrou espaço dentro do seu coração, porque o teu coração estava contaminado pela sua maior paixão. E meus amados irmãos, nós precisamos ser sinceros, a nossa maior paixão, que nós muitas vezes cantamos que é Jesus, na verdade somos nós mesmos. Porque se mexer no nosso planejamento, se tirar as coisas do nosso controle, se não fizer o que eu disse para fazer, se não pensar do jeito que eu penso, se não agir do jeito que eu acho que tem que agir, aí eu viro o bicho. É ou não é verdade, irmãos? É a verdade, é a realidade da nossa vida, é isso. A palavra traduzida como paixões vem da palavra hedonismo, que descreve desejos que passaram a governar a vida. Não são apenas vontades, são desejos que deixaram de ocupar o lugar de servos para ocupar o lugar de senhores. Pastor, quando é que um desejo se transforma em um ídolo? Sabe quando? Quando, mesmo sem perceber, a tua fala é: se eu não tiver isso, eu não consigo viver em paz. Se não for desse jeito, eu não fico nesse casamento. Se não for assim, eu não fico nessa empresa. Se não for assim, não conta comigo nessa célula. Se não for assim, não conta comigo nem na vida cristã, porque eu não quero nem caminhar com Deus mais. Se não for no meu tempo, se não for do meu jeito, então eu não quero, porque eu tenho um ídolo, e esse ídolo é a minha paixão, é a minha vontade. Não pode ser diferente. Ah, meus irmãos, isso é muito sério. Mas por que você quer isso? Ah, eu quero isso porque eu quero. Ué, não foi porque Deus falou não? Não sei se Ele falou não. Eu só sei que é o que eu quero. É o que eu quero. Tem que ser do meu jeito. Pastor, mas nós não possuímos desejo? Todo ser humano possui desejo. O problema nunca foi desejar. Deus nos criou com desejos. Ele nos criou assim. O problema é quando um desejo passa a não ser mais submetido a Deus para exigir a Deus as circunstâncias e as pessoas que se submetam a Ele. Deus tem que fazer do meu jeito, as circunstâncias têm que se manifestar do meu jeito, as pessoas têm que aceitar que tem que ser do meu jeito. Sabe o que Tiago diz? É aí que nasce a guerra. É aí que vem os conflitos. Ué, pastor, mas não é o que aconteceu lá em casa, não. Não é esse problema financeiro, não. Não é o que está acontecendo no país, não. Não, irmão. Isso aí é apenas algo que alimenta o conflito. Mas a origem está nas paixões que guerreiam dentro de mim e dentro de você. Quem é que está entendendo aqui, irmãos? Ah, meus irmãos, é aí que está a origem dos conflitos. Quando eu não consigo aceitar ser contrariado. Quando eu preciso vencer todas as discussões. Quando eu preciso controlar tudo, quando eu preciso ser reconhecido, quando eu preciso que as coisas aconteçam do meu jeito, quando alguém não me elogia e elogia o outro, e isso estraga o meu dia, quando o meu cônjuge não fez o que eu acho que ele tinha que ter feito, ou ele fez o que eu não concordo que ele tenha feito, eu não concordo, é aí que vem o conflito, é um elogio, é quando alguém discorda da minha opinião e eu tenho que o tempo inteiro me justificar, eu tenho que provar por que eu fiz aquilo e que na verdade aquilo que eu fiz foi o que tinha que ser feito. Eu não aceito uma percepção diferente. Sabe quando alguém toca naquilo que eu não quero que ninguém toque? Não, porque eu quero que seja assim, mas isso aqui eu não toca não, porque isso aqui eu estou guardando aqui escondido no meu coração, na minha forma de ser. Nem Deus pode tocar nesse negócio, não fala disso, não toca nisso, senão eu não gosto, senão eu vou embora, senão eu vou ficar contrariado. Ah, irmãos, é disso que Tiago está falando. O conflito nunca começa quando alguém nos contraria. O conflito começa quando alguém toca no trono do nosso coração, irmãos. Porque toda vez que um desejo se transforma em exigência, qualquer pessoa que impeça esse desejo passa a ser vista como inimigo. É assim que nós agimos. É por isso que muito casamento está sofrendo, está acabando, carreiras, sociedades, ministérios estão sofrendo. É por isso. Não, pastor, não, é porque o amor acabou. Não, irmão, é porque você, marido e mulher, estão lutando pelo mesmo trono. Vocês querem sentar no mesmo trono. E na nossa vida o trono já está ocupado. Não é por homem, é por Ele. Mas esse é o grande problema da nossa vida, da nossa caminhada, do nosso comportamento.
E meus irmãos, a Bíblia está cheia de pessoas que perderam guerras exteriores porque haviam perdido antes a guerra interior. Você lembra de Saul? Enquanto Davi era um servo fiel, tocador de harpa para ele, Davi era maravilhoso, irmãos. Mas no dia que umas mulheres de Israel cantaram, Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Meu irmão, nessa hora, quando disseram que Davi matava mais que Saul, aí, irmão, aí a coisa apertou. Aí tocaram naquilo que era o trono dele. Tocaram no lugar onde ele havia colocado a identidade dele, o seu reconhecimento, a sua posição, a sua glória. O problema não foi a música, o problema era o trono no coração de Saul. E aquele orgulho abriu caminho para a inveja, que se transformou em perseguição e tentativa de homicídio. É assim, irmãos, que começa. Mas Tiago segue, e ele diz: vocês cobiçam e nada têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vivem a lutar e a fazer guerras. Ele está dizendo que nós cobiçamos, e cobiça é o desejo descontrolado, porque eu quero aquilo de qualquer forma, do meu jeito, no meu tempo, em detrimento daquilo que Deus tem para mim. É uma cobiça, é algo que eu não controlo, ou não estou tentando controlar. Vocês cobiçam e nada têm. É o que ele está dizendo. Ou seja, nasce um desejo desordenado, e depois esse desejo se transforma em exigência, e quando essa exigência é frustrada, nasce a inveja. A inveja alimenta o conflito rompe o relacionamento, e tudo isso não começou na discussão, começou no coração. É exatamente isso que Tiago está dizendo. É a genealogia da ruptura de relacionamentos, primeiro com Deus e depois com as pessoas. É o que Tiago ensina nos versos 1 a 3, ele é muito direto. Eu quero aquilo, eu quero dessa forma, e se não for, então eu provoco um problema. Eu abro o berreiro, porque tem que ser do meu jeito. E é por isso que tem criança de 40 anos hoje abrindo berreiro, irmão. Criança de 50 anos. Por quê? Porque tem que ser do meu jeito. Mas aí, Tiago agora mostra que o orgulho contamina a nossa vida de oração, porque ele diz: vocês não têm porque não pedem. Ou seja, uma outra forma de orgulho é quando eu não reconheço que preciso de Deus para algumas coisas da minha vida. Então eu não peço ajuda. Lembra que eu falei aqui umas semanas atrás? Que eu tenho um nervoso assim de gente que fala na hora da oração assim: eu só tenho a agradecer, não tenho nada a pedir não. Fica assim: nossa, maravilhoso, precisa de Deus para nada. Nossa, é espiritual demais, meu Deus. Eu fico incomodado, irmão. Aí eu aproveito, já que você não vai pedir, eu vou aproveitar o teu pedido para colocar o meu também, que eu preciso de Deus demais, irmão. Se Deus não estiver aqui, eu estou perdido. Eu tenho habilidade, eu tenho conhecimento, eu tenho experiência, mas se Deus não se manifestar, não serve de nada eu estar aqui, irmão. A verdade é essa, para as decisões que eu tenho que tomar. É por isso que eu não tomo decisão sem orar, é por isso que eu não passo dias sem ler a palavra, é por isso que eu busco ajuda quando eu não sei o que fazer. É por isso. Tem gente que não recebe porque não pede, mas ele também diz que tem gente que quando ora e continua a ser o centro da oração. Não é Deus, o que é que o Senhor quer para essa questão da minha vida? É Deus, muda meu marido. Deus, muda minha esposa. Muda meu filho, muda meu pai, muda minha mãe. Muda meu chefe, muda minha empresa, muda minha nação, muda o meu líder, muda o meu liderado, muda tudo. Só não tem oração assim: Deus, deve ter alguma coisa que tem que mudar em mim também, assim, né? Assim, alguma coisa, todo mundo tem que mudar muito, mas eu de repente tenho alguma coisa aqui. Irmãos, isso é muito sério. Nós estamos orando e ao mesmo tempo permanecemos como centro da oração. A oração deixou de ser um instrumento para conhecer a vontade de Deus e passou a ser uma tentativa de convencer Deus a realizar a nossa própria vontade. Gente pedindo para Deus abençoar relacionamento que Ele nunca aprovou que fosse iniciado. Gente pedindo para Deus abençoar contratos, negociações na tua empresa que Deus nunca concordou e sabe que você nem está honrando a Ele nessa aliança que você está fazendo. Gente pedindo para Deus o que Ele não quer atender. Meus irmãos, gente pedindo para Deus abrir porta que Ele não quer abrir, porque Ele sabe o que vai acontecer se você entrar por essa porta. Essa semana
a Rafa encontrou uma pessoa que não é mesmo aqui da igreja não, mas é uma pessoa próxima. E a gente soube que, infelizmente, essa pessoa enfrentou o divórcio. E aí a primeira coisa que a pessoa falou foi: menino, eu tenho que te contar, eu divorciei. E os 20 minutos seguintes da conversa mas foi melhor para mim, porque ele é assim, ele é desse jeito, ele é daquele jeito, ele faz isso, ele faz aquilo, tal, 20 minutos falando só dos erros do cara. Aí quando acabou, eu perguntei para minha esposa: vem cá, por acaso assim, nesses 20 minutos, ela falou alguma coisa sobre ela? Porque isso quer dizer que o casamento terminou só por causa dele. Só por ele. Ela não fez nada. Ela sim, é Deus no céu e ela na terra. É isso que é? Porque, irmão, muitas vezes nós estamos assim. Nós estamos realmente convencidos de que o problema está no outro. E que nós não temos que mudar nada. Muitas vezes está assim. Quantos atendimentos nós fazemos, irmão? A maior parte dos atendimentos que nós fazemos é casamento. O tempo inteiro. É ele, é ele, é ele, é ele, é ele, é ela, é ela, é ela, é ela. Sabe quando que o casamento vai ser sarado? Quando você entender que tem ele sim, mas também tem você. Nessa sociedade conflituosa, tem ele sim, mas também tem você. Nessas situações que você está passando, tem circunstâncias sim, tem as pessoas sim, tem até o diabo sim, mas também tem você. Também tem eu. Todos nós estamos envolvidos nisso. Irmãos, nós precisamos entender isso. Até uma oração pode nascer de um coração que continua girando em torno de si mesmo. É por isso que Deus não atende determinadas orações, não porque Ele nos ame pouco ou não nos ame, mas porque Ele nos impede de caminhar numa direção de destruição. E aí Tiago termina esse trecho dizendo: vocês matam. Pastor, os crentes estavam matando? Isso não é literal, no sentido de assassinato, homicídio, não, irmãos. Isso tem a ver com um coração tão tomado de orgulho, que as pessoas estavam matando pessoas, matando a credibilidade, matando a posição, matando relacionamentos, destruindo, envergonhando o nome do Senhor, porque em casa, porque na igreja, porque nos ambientes onde estavam eliminando pessoas do seu convívio, por causa do seu orgulho, matando pessoas. Então a grande pergunta de hoje, irmãos, não é quais são os pecados da nossa vida. A grande pergunta de hoje é: os conflitos que você tem vivido nasceram realmente das atitudes das pessoas ao seu redor? Ou começaram quando alguém contrariou um desejo que você nunca entregou completamente ao governo de Deus? Nós temos que responder essa pergunta. Mas em segundo lugar, o orgulho tira de Deus o lugar que só pertence a Ele. Olha o que diz os versos 4 a 5. Eu acho que eu vou começar uma série hoje, irmãos. Diz assim a palavra: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Irmãos, Tiago começa a construir o caminho do confronto. E quando ele termina a sua introdução, ele, olhando para aquela igreja, aquelas famílias cheias de conflitos, de desejos egoístas, de orações sem respostas, a hora dele escolher um adjetivo para determinar isso, nos assusta. Porque ao invés dele dizer egoístas, briguentos, rixosos, ele chama aquele povo de adúlteros. Pastor, o que é isso? Mas ele não está tratando infidelidade conjugal, por que ele está usando o termo de adultério? É simples, irmãos. Porque, na verdade, desde Gênesis até Apocalipse, Deus apresenta o seu relacionamento com o seu povo como uma aliança de amor, como uma aliança de casamento. No Antigo Testamento, Israel é chamada de esposa do Senhor. Esposa do Senhor, porque o teu Criador é o teu marido, diz o Senhor. Isaías 54, quando o povo abandonou a Deus para seguir a outros deuses, o Senhor acusou o povo de cometer adultério espiritual. Foi Deus que disse isso. Talvez o maior retrato dessa história tenha sido o profeta Oséias, com quem Deus disse para casar com uma mulher infiel, para representar o quanto o próprio Deus continuava amando um povo que insistia em entregar o seu coração a outros amores. Nós não cantamos todos os outros amores, não é?
vejo os tronos de outros reis lançados ao chão. Irmão, que música linda. Mas eu não sei se o que nós falamos do lado de fora também é uma verdade do lado de dentro. Eu não sei se nós estamos vivendo isso. Mas no Novo Testamento, a imagem permanece, porque a igreja é chamada de noiva de Cristo. Jesus não morreu apenas para perdoar os nossos pecados, mas Ele morreu para reconciliar uma noiva consigo. Então, preste atenção no que Ele está dizendo, irmãos. Antes de pecarmos contra as pessoas por causa do orgulho, pecamos contra Deus. Antes de rompermos relacionamentos humanos, o relacionamento que é rompido, primeiramente, é o relacionamento com o Senhor. O orgulho que nos leva a viver em conflito com o cônjuge, com o pai, com a mãe, com o filho, com o líder, com o liderado, com o chefe, com o vizinho, antes de ser contra pessoas, é contra Deus. É uma violação da aliança com Deus. Porque todo pecado nasce quando o nosso coração deixa de amar a Deus sobre todas as coisas. Pastor, você pode ser mais prático? Eu posso, querido, e eu quero ser. O comportamento de agir errado com o outro, porque a minha vontade não foi atendida, revela que eu tirei Deus do trono e me coloquei no lugar dele. Quando eu me sinto autorizado a agir errado com o outro, porque ele não fez o que eu queria, eu estou dizendo: Deus, nessa situação, sai do trono e me deixa ocupar o lugar. Infidelidade, quebra, adultério, irmãos, quebra de aliança. É exatamente essa imagem que Tiago usa. Deus olha para eles e diz: olha, eu não estou dizendo que vocês estão brigando, eu estou dizendo que a fala de Deus é que vocês estão o traindo. Essa igreja está traindo o Senhor, vocês estão traindo o Senhor. Tem alguém entendendo aqui, irmãos? Eu sei que é um pouco denso, mas é necessário. E nós precisamos entender, sempre que alguma coisa ocupa o lugar que pertence somente a Deus, o nosso coração se torna infiel àquele que nos criou e nos resgatou. Então no capítulo 4, no verso 4, Tiago vai dizer: vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade com Deus, contra Deus? Quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Pastor, o que ele está dizendo? Que o cristão tem que odiar pessoas que não têm compromisso com Cristo, tem que parar de andar com todo mundo, que ele tem que entrar numa bolha onde ele só fala aleluia, glória a Deus, hosana, só convive com gente crente, ele deve se esconder o tempo inteiro. Não, irmãos, o mundo aqui não são as pessoas, o mundo aqui não é o planeta, mas o mundo aqui é o sistema que resiste constantemente ao governo de Deus. É quando eu escolho que a vida tem que ser conforme a minha própria vontade, o meu casamento tem que ser do meu jeito, o meu relacionamento com as pessoas tem que ser do meu jeito, a minha forma de entender as circunstâncias tem que ser do meu jeito, o que eu tiver como pensamento é o que eu vou fazer. Lembra lá de Juízes 21, 25, quando não havia rei em Israel, quando dizem que cada um fazia o que dava na própria cabeça, era um desespero, cada um era governado pela sua própria preferência. Não é isso que está acontecendo no Brasil. As pessoas querem dizer que nós temos que aceitar que elas façam só o que querem o tempo inteiro. O governo quer dizer isso, determinar isso, porque tem que ser assim, é assim que tem que ser, é do meu jeito, é como eu quero, não é do jeito de Deus. Agora, irmão, de quem está lá fora eu não espero muita coisa, mas de quem está aqui dentro não sou eu, mas Deus espera algo muito melhor do que aquilo que nós estamos oferecendo a Ele. Adúlteros, o Senhor nos chama de adúlteros, e isso é muito sério. É um sistema onde o eu ocupa o centro, é como eu me sinto, é como eu quero, é como eu determino. E, irmãos, isso aqui precisa ficar muito claro, porque a maioria das pessoas não acorda o dia e diz assim: eu vou abandonar Deus, eu vou ficar longe de Deus. Porque se você dissesse isso, ia ser assustador, sim ou não? Agora, nós não falamos isso, não verbalizamos isso, mas na verdade, na forma como nós pensamos e agimos, nós estamos mostrando: eu estou abandonando Deus. Porque se eu aceito a destruição do meu casamento, porque as coisas não são do meu jeito, se eu aceito a destruição de uma sociedade que deu muito certo até aqui, porque as coisas não são do meu jeito, se eu aceito que ele rompa meu ministério, se eu aceito que relacionamentos se rompam porque as coisas não são do jeito que eu quero, então alguma coisa está errada. E nós precisamos entender isso. Meus irmãos, o orgulho nunca foi apenas pensar muito de si mesmo. O orgulho é permitir que o eu sente no trono que pertence somente ao Senhor.
Não foi isso que aconteceu no Jardim do Éden? A serpente não ofereceu apenas um fruto, ela ofereceu autonomia. Vocês vão fazer do jeito de vocês, do jeito que vocês querem. Vocês vão fazer do jeito que der na cabeça de vocês. Vocês não vão precisar mais depender de Deus. Vocês serão como Deus. Vocês decidirão o que é certo. Vocês governarão a própria vida. Vai ser do jeito de vocês. Desde aquele dia, toda a história da humanidade gira em torno dessa disputa. Quem ocupa o trono? Deus ou eu? Esses movimentos ideológicos libertinos que estão querendo tomar o Brasil, irmãos, são exatamente assim. As coisas têm que ser do jeito que eu quero, do jeito que eu me sinto, que tem que ser. Eu tenho que abraçar a minha vontade, a minha preferência, o que o meu coração sente o tempo inteiro. E é por isso que quem discorda é atacado. É por isso que o fundamento do orgulho está movendo a vida de muitas pessoas. Tem até movimento, tem até dia que tem como nome orgulho. Por quê? Porque nós estamos nos orgulhando do nosso orgulho. Nós estamos dizendo nosso orgulho é o que nós queremos, é a nossa vontade. Não existe felicidade se Deus não governar a vida, irmãos. Não existe. Todas as vezes que nós tentamos, nós nos frustramos. É ou não é verdade, irmãos? Quando nós pegamos o controle da vida de volta das mãos de Deus, não deu certo. E não está dando certo para ninguém. Irmãos, isso é muito sério. Muito sério. Eu lembro que Jacó sabia que Deus tinha prometido que no caso dele e do irmão, ele seria tratado como primogênito. Quem foi que determinou isso? Não vem de tamanho ainda. Deus. Só que ele não estava satisfeito de esperar a forma de Deus fazer. Então ele decidiu roubar a primogenitura do irmão. Foi o que ele fez. Resultado, conflito familiar de anos. Confusão pesada. Irmão que ficou anos sem falar com o irmão. E às vezes tem crente que está anos sem falar com o irmão, com pai, com mãe, com pessoas com quem deveria ter um relacionamento. E nós estamos achando, é ele. Eu sei que ele deve ter feito muita coisa de errado, mas muitas vezes o que falta é na gente. O que falta é na gente. Ah, meus irmãos, talvez seja por isso que o primeiro mandamento nunca foi uma regra, mas foi uma proteção. Quando ele diz, não terás outros deuses além de mim, o que ele está dizendo é que a preocupação do Senhor é que qualquer Deus menor sempre exigirá mais do que pode oferecer. O dinheiro promete segurança, mas nunca diz basta. Sabe qual é outra verdade? O sucesso promete realização, mas nunca satisfaz. A aprovação de pessoas dura por um tempo, até que se levanta alguém melhor. O prazer sempre exige algo a mais para ter prazer. Um pouco mais. Eu preciso. Todo ídolo promete vida, mas todos eles terminam escravizando aqueles que os adoram. Essa é a grande verdade. Então Tiago acrescenta algo que, se a gente não aprofundar, parece bem estranho. Ele diz assim no verso 5: ou vocês pensam que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Pastor, Deus é ciumento? Como assim? O Espírito Santo é ciumento? Ele não está falando de um ciúme pecaminoso não, irmãos. Eu não estou falando de insegurança não. Eu não estou falando de egoísmo não. Eu estou falando de um Deus que sabe que tudo aquilo que rouba o nosso coração um dia acabará nos destruindo. É por isso que Ele não divide o trono. Deus não precisa de mim, não precisa de você. Não é porque Ele precisa de mim, de você, que Ele tem ciúmes, mas porque Ele sabe que quando nós entregamos o nosso coração a algo ou alguém que não seja Ele, nós vamos acabar em sofrimento e destruição. E é por isso que Ele diz, eu não divido a minha glória com ninguém. Eu quero ser o primeiro na tua vida. O segundo eu não vou ser. Ou eu sou o primeiro, ou eu não faço parte da sua história. É por isso que Ele diz isso. Meus irmãos, isso é tão importante, porque talvez você esteja ouvindo essa palavra e pensando assim, pastor, eu nunca adorei a uma imagem, eu nunca me ajoelhei a um ídolo de madeira, mas de repente você já ajoelhou diante do dinheiro, já ajoelhou diante dos teus compromissos que sempre são mais importantes do que Deus, a tua agenda está ajoelhada.
está te fazendo se ajoelhar diante dela, porque você não tem tempo para orar, não tem tempo para ler Bíblia, não tem tempo para a escola bíblica, não tem tempo para falar de Jesus, não tem tempo para buscar discipulado, não tem tempo para ir à célula, não tem tempo para servir a igreja, ao corpo de Cristo. Você não tem tempo, porque aquilo que é mais importante para você ocupa o seu tempo. E é por isso que eu preciso dizer algo que você precisa entender: orgulho não é comportamento, orgulho é adoração. Tem algum ídolo no lugar de Deus, e que os ídolos caiam nessa manhã em nome de Jesus, e o trono seja dado somente a Ele, porque Ele é o único digno de honra, de louvor, de glória, de poder, de adoração. A Ele seja a glória em nome de Jesus. Eu te pergunto, quem está sentado no trono do teu coração hoje? Mas em terceiro lugar, Deus resiste ao orgulhoso, mas derrama graça sobre o humilde. Pastor, não é só confronto, tem também favor. É isso mesmo. Verso 6 diz assim: mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Meus irmãos, por que Deus é tão pesado para confrontar o orgulho? Porque eu não sei se você percebeu, mas o orgulho é a principal origem dos fracassos humanos. Pastor, qual o problema que mais destrói casamento? Orgulho. Orgulho. Número 1, number one. Orgulho, irmão. É o que mais destrói casamento. É o que mais destrói a nossa vida. Foi o orgulho que tirou um querubim ungido, que estava numa posição maravilhosa, para se tornar um anjo caído, Satanás. Foi o orgulho que levou Adão e Eva a desejarem ser como Deus no Éden. Foi o orgulho que endureceu o faraó de Egito. Foi o orgulho que destruiu Saul. Foi o orgulho que levou Davi, um homem segundo o coração de Deus, a cometer adultério e homicídio. Foi o orgulho. Foi o orgulho que fez Nabucodonosor, que se achava o cara da Babilônia, passar vergonha. E é o orgulho que tem gerado tanta destruição, muitas vezes, das nossas vidas. Todos esses que eu citei foram humilhados, não por Satanás, irmão, nem pelas pessoas. Sabe quem humilhou eles? Deus. Pastor, mas que isso? Deus não humilha ninguém, não. Não? Olha o que diz no verso 6. Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. O que é que ele está dizendo aqui, pastor? A Bíblia diz que Deus, ao mesmo tempo que consola o aflito, fortalece o cansado, levanta o caído, perdoa os que têm o coração arrependido, socorre o necessitado. É o Deus que se opõe ao orgulhoso. Pastor, o que significa esse termo no original? Significa um exército que se posiciona contra outro. O que ele está dizendo é que Deus monta um exército e se posiciona contra o orgulhoso. É Deus. Eu não estou falando de Satanás, eu não estou falando das pessoas, eu não estou falando das circunstâncias, eu estou falando de Deus. O que eu quero dizer é que não é uma desaprovação apenas, não é apenas tristeza, mas Deus se coloca em oposição ativa ao orgulho. Irmão, quando a Bíblia fala de enfrentar Satanás, isso já assusta, sim ou não? Que ele é como um leão, que anda ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. É claro que isso assusta, é claro que assusta. Mas, irmão, imagine enfrentar o próprio Deus. É o que acontece quando o orgulho domina o nosso coração. Nós estamos enfrentando Deus. Você já viu alguém ganhar de Deus, irmão? Pastor Jacó ganhou, não ganhou não, o orgulho dele que desceu. Então Deus deu a ele a vitória. Essa é que é a grande diferença. Essa é a grande diferença. Ah, meus irmãos, é isso que Tiago está dizendo.
Tem gente achando que a maior luta do casamento é contra o diabo. Tem gente achando que a maior luta do ministério é contra o diabo. Tem gente achando que a maior luta da sua vida financeira, da sua saúde é contra o diabo. Mas esse texto nos mostra que quando o orgulho domina o nosso coração, a nossa maior luta é contra Deus. Então, de repente, você veio aqui para receber uma oração dizendo: diabo, bate em retirada em nome de Jesus, e que ele faça isso. Talvez você tenha vindo aqui para fazer uma oração dizendo: Deus, muda fulano, muda ciclano, muda a circunstância, e que isso aconteça sim. Mas hoje o que Deus está dizendo é que a oração mais importante dessa manhã não é sobre o outro, mas é sobre você. É você dizendo: Deus, nessa manhã eu desço do trono e devolvo ele para o Senhor. E dessa forma, ao invés de lutar contra Deus, você vai encontrar aquilo que o texto diz, que ele resiste aos soberbos, mas concede graça maior aos humildes. Mais do que uma manhã de confronto, é uma manhã de uma graça maior sendo liberada sobre esse lugar, sobre o teu casamento, sobre a tua carreira, sobre a tua saúde, sobre a tua vida. Mas isso depende de você, depende de você, depende de você. Talvez o problema do seu casamento não seja a falta de comunicação, não, seja o fato de que vocês dois estão lutando pelo mesmo trono. E no casamento, só tem um que ocupa o trono, e é o Senhor Jesus, irmãos. Não tem como. É por isso que quando Paulo vai falar aos Colossenses e também aos Efésios sobre casamento, antes dele falar sujeitem uns aos outros, ele diz assim: sujeitem-se a Deus. Porque quando eu me sujeito a Deus, o que rege a minha vida não é o que eu sinto pelo que o outro fez ou não fez, mas é aquilo que Deus disse na sua palavra que eu devo ser, fazer e viver. É assim, é isso que muda a minha vida e que muda a sua vida. Alguém entendeu isso aqui, irmãos? Ah, meus irmãos, talvez o problema da sua vida não seja o fato de aquilo que está ao seu redor dificultar a sua caminhada. Talvez o problema seja que ninguém pede perdão, ninguém reconhece o próprio erro, ninguém cede, ninguém escuta. Cada um quer provar que está certo, cada um quer vencer a discussão, cada um pensa que a sua dor é sempre maior do que a dor do outro. Enquanto marido e esposa, amigo e amiga, irmãos e irmãos lutam um contra o outro, ambos estão resistindo ao Deus que manda amar, que manda perdoar, que manda servir. Talvez o problema do teu ministério não seja a falta de oportunidade, seja um coração que só serve quando é reconhecido, só serve nas funções que importam, ou porque você sempre acha que a melhor opinião é tua, e ninguém aguenta mais você, porque você sempre tem que dar a última opinião. Porque é sempre o que você pensa, sempre tem que ser do seu jeito. Na tua casa é assim, na tua empresa tem que ser assim, nos teus relacionamentos tem que ser assim, no teu ministério tem que ser assim. Talvez seja isso, você nunca aceita que está errado. Sempre os outros têm que te ouvir, sempre os outros têm que atender aquilo que você acha que é melhor. Ah, meus irmãos, nós temos que avaliar a nossa vida, porque o orgulho consegue transformar qualquer ambiente em um campo de batalha. E é claro que se fosse fácil de enxergar isso, irmãos, seria maravilhoso, mas o problema é que o orgulho impede o orgulhoso de enxergar que é orgulhoso. Existe orgulho em todos os lados, em todos os ambientes, existe até o orgulho religioso. Você lembra do fariseu que entrou no templo e falou: Deus, obrigado porque eu não sou que nem os outros, eu oro, jejuo, leio Bíblia, eu estou aqui diante do Senhor, que bom que eu não sou que nem os outros, eu sou o cara. Aí o outro que entrou lá, o publicano, chegou e falou: Senhor, por favor, tenha misericórdia de mim. Eu não devia nem ter entrado aqui, porque eu não mereço nada. Sabe o que o texto diz sobre quem voltou para casa justificado? Não foi o maravilhoso, foi o que pediu misericórdia. E às vezes nós estamos assim: Senhor, ainda bem que eu não sou que nem ele, ainda bem que eu não sou que nem ela, porque eu sou assim. E aí eu mostro o meu currículo para Deus, como se Ele não soubesse as coisas que eu fiz, e como se Ele também não conhecesse meu coração. Eu digo: eu sou isso, eu sou aquilo, eu já fiz isso para ele, eu já fiz isso para ela, olha quantas vezes eu já fiz, olha quantas coisas eu já fiz. Então, por que Ele não cede aquilo que eu quero? Aí Deus fala: porque nessa batalha não é sobre quem vence, é sobre o meu nome sendo glorificado pela decisão de vocês de abrir mão de sentar no trono que deve ser ocupado por mim. Ah, irmãos, eu sei que essa não é daquelas palavras que tem glória a Deus não, mas eu queria ouvir um glória a Deus agora aqui. Sabe por quê? Porque nós temos que aprender a ouvir aquilo que é desconfortável ouvir.
eu e você precisamos. Ainda bem que o texto não termina com ele dizendo, eu vou acabar com vocês, termina dizendo, olha, se vocês saíram do trono, fica tranquilo, eu vou conceder graça muito maior do que a destruição que o orgulho provocou. O que eu quero dizer é que tem graça maior vindo da parte de Deus sobre a vida daqueles que decidirem descer do trono. Graça maior, quem recebe aqui? Uma graça maior do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua história, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uma graça maior. Mas em último lugar, eu aprendo nesse texto que a única vitória sobre o orgulho é a submissão a Deus. Olha o que diz o verso 7 em diante. E assim nós encerramos. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Ah, meus irmãos, o Senhor termina esse texto dizendo que Ele concede graça maior. E isso acontece não quando eu recebo uma técnica para vencer o orgulho. Não quando eu recebo uma fórmula para governar as minhas emoções, como é vendida aí fora, como se alguém fosse capaz de governar as suas emoções. Ele não manda fortalecer a autoestima e nem manda confiar mais em si mesmo. Não, ele diz algo fundamental. Ele diz que a guerra termina quando o eu desce do trono. Ele diz: sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Somente a Ele. Somente a Ele. Somente a Ele. Não é mais como você quer, mas é como Ele quer. Eu tenho que parar de dizer que as coisas têm que ser do meu jeito, tem que ser do jeito dele. Pastor, mas eu estou assim, eu estou lutando contra o diabo e eu estou batalhando contra ele. Meu amado irmão, esse versículo tem uma ordem que deve ser respeitada. Ele não diz lutem contra o diabo e depois vocês vão se sujeitar a Deus. Ele diz o contrário, ele diz sujeitem-se a Deus. Então vocês vão resistir ao diabo, não na força do braço de vocês, mas através do poder do Senhor que se aperfeiçoa na fraqueza de vocês. E assim, sabe o que vai acontecer? Você não vai orar para o diabo fugir, automaticamente ele vai fugir de você. É o que a palavra diz, é o que a palavra diz. A maior vitória espiritual não começa enfrentando Satanás, mas começa entregando o coração ao Senhor. E ele continua dizendo: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Então, purifiquem as mãos e limpem o coração. Pastor, por que isso é importante? Porque purificar as mãos é um ato externo. Limpar o coração é um ato interno. Muitas vezes nós purificamos as mãos num culto como esse, mas o coração volta para casa do mesmo jeito. Então o que ele está dizendo é: acerte as atitudes do lado de fora, mas também corrija o coração do lado de dentro. Façam isso. Deus não quer mudar apenas aquilo que fazemos, Ele quer mudar aquilo que nós somos. É exatamente isso. Então ele conclui dizendo: humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Você percebe a diferença da lógica do mundo e a lógica de Deus? O mundo diz: não citar o teu nome, fala que tem que citar. Ela não fez o que você pediu, joga isso na cara dela. Ele não mudou até hoje, vai lá e diz que tem que mudar, porque tem que ser do seu jeito. O mundo diz: fale de você, mostre teu currículo, diga tudo que você fez, diga tudo que você conquistou, diga que você é maravilhoso, diga que você é a última Coca-Cola do deserto, diga que você é o cara, diga que você é maravilhoso, fale de você, exalte a si mesmo, mostre tudo que você realizou. É você, é você, é você no trono, é você no trono, é você no trono. Mas a Bíblia diz diferente. A Bíblia diz: humilhem-se diante do Senhor, e dessa forma não é o mundo, mas o próprio Deus os exaltará. Irmão, eu vejo um tempo em que Deus vai exaltar muitas pessoas aqui nesse lugar, irmão. Mas isso
não tem a ver comigo, nem tem a ver com você, tem a ver com o nome dele sendo glorificado. Mas para isso, tem que descer do trono. O problema de Adão e Eva é que eles quiseram subir no trono que era de Deus. Mas sabe quem não cometeu esse erro? Jesus, que abriu mão da sua glória, assumiu a forma de servo e semelhante ao homem se esvaziou e sofreu morte de cruz. Ele se humilhou, todo mundo chamou ele de maldito, chamaram ele de comilão, beberrão, pecador, chamaram ele de mentiroso, de impostor, e ele ouviu tudo isso. Só tem um detalhe, ele ouviu tudo isso calado. Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos responder a toda ofensa, mas ele ouviu tudo isso calado. Quando disseram que tu és o Filho de Deus, é isso mesmo, ele disse, tu dizes. Mas teve um dia que todo mundo que um dia o criticou, escarneceu dele, teve que lidar com uma realidade que aconteceu. Ele pode ter morrido, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ah, pastor, mas muitas pessoas não reconhecem isso, mas fica tranquilo, porque a Bíblia diz que no dia final, todo olho verá, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todos, o mundo inteiro, todos, povos, nações, todas as pessoas reconhecerão que somente Ele, Jesus Cristo, é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, meu querido visitante, hoje a direção do Senhor é: desça do trono. Desce do trono. E quando você se humilhar, fica tranquilo, Ele vai te exaltar. Eu vejo casamentos sendo restaurados, eu vejo gente sendo curada de ansiedade, depressão, eu vejo gente voltando a dormir sem tomar nenhum medicamento, eu vejo filho voltando para a igreja, eu vejo irmão voltando a falar com irmão de sangue, irmão em Cristo, eu vejo célula que estava para morrer se tornando uma célula frutífera em nome de Jesus, eu vejo igrejas sendo abertas, eu vejo pastores que hoje me escutam aqui, que estão com os ministérios enterrados, tendo os seus postos desentulhados e sendo levantados para liderar movimentos de avivamento por muitos lugares. Eu vejo pessoas sendo curadas de vícios nesse momento, nos próximos dias, nos próximos meses. Eu vejo isso acontecendo, porque o orgulho pode ser grande, mas a graça de Deus é maior. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus, é a palavra do Senhor, é a palavra do Senhor para mim e para você, em nome de Jesus. Eu quero terminar orando, e para isso eu quero pedir que você feche os seus olhos e abaixe a sua cabeça. Nós precisamos descer do trono. Pastor, essa palavra aí é para não crente? Essa palavra é para todo mundo. Tiago estava falando com uma igreja, porque tem gente que entregou partes da vida a Jesus, não entregou a vida toda. Você continua governando algumas partes do jeito que você quer, você está resistindo, mas o Senhor está dizendo: se eu não estiver no trono, eu não divido o trono com você. Ou eu sento no trono sozinho, ou eu não faço parte do trono da sua vida. Então eu quero pedir para que você repita uma oração. Existem pessoas que reconhecem que estão com as suas vidas desalinhadas com Deus e precisam hoje começar uma nova vida. Irmãos, eu estou no devocional sobre orgulho desde domingo, 1h da manhã, e o Senhor me triturando. O primeiro que teve que descer do trono fui eu. Eu abri o caminho. Espero que você me acompanhe. Eu quero convidar você a repetir uma oração no fundo do coração. Não precisa ser em voz alta não. É no fundo do coração, no fundo do coração. Você vai dizer: Senhor Jesus, eu reconheço que em muitos momentos escolho fazer as coisas do meu jeito, e isso tem me afastado do Senhor. É por isso que eu reconheço que sou um pecador e que preciso hoje começar uma nova vida, debaixo do teu governo, na direção da tua vontade, das tuas promessas, dos teus sonhos, dos teus propósitos para mim. E eu também te peço, Senhor, que essa oração alcance a minha casa, alcance a minha saúde, alcance os meus negócios, alcance tudo que eu chamo de meu. Hoje eu começo uma nova vida,
E eu oro por isso no nome de Jesus. Amém. A igreja continua com os olhos fechados em oração. Eu vou pedir somente a todos vocês que oraram comigo e querem começar uma nova vida com Jesus. Seja você alguém que fez essa oração pela primeira vez, ou seja você que já havia começado uma vida com o Senhor, mas por algum motivo você parou. Seja qual for o caso, eu vou contar até 3. Todos vocês que oraram comigo, junto com todos os outros, vão levantar uma de suas mãos, o mais alto que puderem. 1, 2, 3, aonde você estiver, você que orou comigo, levanta o mais alto, por favor. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe aqui na frente também. Deus abençoe esse amigo de preto ali, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe atrás, Deus abençoe lá atrás também, em nome de Jesus. Deus abençoe você de azul, pode baixar sua mão. Deus te abençoe, meu amigo, minha querida também, pode baixar sua mão. Quem mais aqui? Deus abençoe essa criança também. Deus te abençoe, pode baixar sua mão. Deus abençoe. Quem mais aqui? Deus abençoe você de branco, pode baixar sua mão. Quem mais aqui nessa manhã? A igreja está orando por você nesse momento. Mais alguém dizendo isso? Eu quero, é a minha escolha. Onde você estiver, Deus abençoe, pode baixar sua mão. Quem mais aqui nessa manhã está dizendo isso? É a minha escolha. Eu quero começar uma nova vida com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, querida, nós vamos cantar só um trechinho para nós orarmos. E eu vou pedir a você que levantou a sua mão, você vai sair do seu lugar e esses irmãos e irmãs aqui na frente vão receber vocês aqui. É fundamental que você venha aqui. E a igreja vai ficar de pé para facilitar o deslocamento, tá bom? Pode vir. Se você levantou a sua mão, nós te esperamos aqui em nome de Jesus. Coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Glória a Deus, glória a Deus. Estenda as suas mãos para cá, por favor. Vamos orar por esses queridos e queridas aqui. Senhor, a decisão de descer do trono é uma decisão individual. E diversas pessoas nessa manhã confessam o teu nome, entregam suas vidas ao governo do Senhor, e que dessa forma vivam a partir de hoje como discípulos de Cristo, que glorificam o Senhor na sua forma de viver. Nós os recebemos como membros da família de Deus, e nós fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja celebra isso, irmãos, em nome de Jesus. Esses queridos vão acompanhar vocês rapidamente. Se tiver alguém que já foi lá, não precisa ir de novo não, tá bom? Por favor, em nome de Jesus. Ah, Jesus, dá para cantar essa? Eu que pedi essa música hoje, tá, irmão? Eu ia cantar, mas você não pagou ingresso suficiente para isso não, tá bom? Mas nós vamos terminar cantando essa música. Eu vou orar, abençoando sua semana, e eu vou pedir que você reflita nessa música, e depois eu vou estar ali na porta para receber você, tá bom? Em nome de Jesus. Senhor, eu não sei quem é que precisava ouvir essa palavra, eu sei que eu precisava, e a minha oração é para que nenhum membro dessa igreja, ou membro da tua igreja, deixe de realmente avaliar a sua vida, que ninguém perca para o orgulho nesse lugar, pelo contrário, que se humilhem e dessa forma sejam exaltados pelo Senhor. Eu oro por isso, pedindo que o teu amor seja sobre essa igreja, que a tua graça maior seja sobre cada um, e que as divinas consolações do teu Santo Espírito
seja sobre o teu povo, que uma só voz diz. Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus. E de joelhos eu imploro o teu perdão, pois tua graça joga minha carne ao chão e me ensina o valor da comunhão e do beber do vinho e partilhar do pão. Quebra o meu orgulho e faz-me olhar pra cruz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro o teu perdão, pois tua graça joga minha carne ao chão e me ensina o valor da comunhão, do beber do